Olá pessoal, venho com esse vídeo para trazer o novo assunto nosso dessa semana, que se chama inequações do primeiro grau com uma variável, certo? A gente já sabe que essas variáveis são as letras, ou x ou y, certo? Vai depender de qual letrinha que ele vai trazer lá, certo? Então eu coloquei uma observação aqui para a gente ver logo quais são as diferenças de inequação para equação. Então, inequação é toda sentença aberta expressa por uma desigualdade indicada pelos sinais. Quais são esses sinais? O sinal de menor, de maior, de menor ou igual ou de maior ou igual. Eu coloquei aqui o nome deles. Esse aqui é o menor que, sinal de menor que. Esse é o maior que é virado para cá. Esse daqui, que é o de menor com o sinalzinho de igual, é chamado menor ou igual. E o de maior com o sinalzinho de igual aqui do lado é chamado de maior ou igual. Então, a inequação vai trazer, certo, uma sentença algébrica, certo, escrito com esses sinais. É diferente da equação do primeiro grau. Eu coloquei aqui uma equação do primeiro grau. Você sabe que a equação do primeiro grau tem que ter dois termos. Veja aqui que eu tenho um termo aqui e outro termo aqui. E entre esses dois termos tem que ter o sinal de igualdade. Então, tudo que está antes do sinal de igual é chamado de primeiro termo. Tudo que está depois é chamado de segundo termo. Na inequação, perceba só que a diferença é que eu não tenho esse sinal de igual. Eu vou ter um desses quatro sinais aqui, certo? Mas é a mesma coisa. Veja que eu tenho uma variável, a variável aqui é x, e eu tenho dois termos, ó, um termo e outro termo. Como é que eu sei, professor, que são dois termos? Eu sei que é dois termos porque eu tenho um sinal aqui que divide esses dois termos. Então, tudo que está antes desse sinal é chamado de primeiro termo. Tudo que está depois é chamado de segundo termo. Então, a diferença é essa, que na inequação eu vou ter um sinal de desigualdade. Ele está dizendo aqui que x mais 3 é maior ou igual a 12, certo? E aqui é diferente, ó. Na equação do primeiro grau eu tenho um sinal de igual. Ele diz que x mais 3 é igual a 7, certo? Então aqui sinal de igual e aqui sinal de desigualdade. Então você tem que prestar atenção. Todas as vezes que você for fazer uma inequação, você vai perceber que o sinal da inequação, que é esse daqui, é diferente do sinal da equação do primeiro grau. Então, o primeiro passo é você observar isso. Quando você vê uma sentença escrito com um desses quatro sinais, com o sinal de menor que, ou de maior que, de menor ou igual, ou de maior ou igual, dessa maneira, isso é chamado de uma inequação, certo? Eu vou fazer uns exemplos usando esse sinaizinho e usando umas sentenças parecidas assim para você ver como é que resolve, para depois você fazer o exercício posteriormente, tá ok? Pessoal, eu venho com uns exemplos de inequação do primeiro grau, certo? Eu coloquei aqui para a gente ver três exemplos. Tem o exemplo 1, que é esse, tem o exemplo 2 e tem o exemplo 3. Perceba que todos esses exemplos, ó, no exemplo 1, eu tenho um sinalzinho de desigualdade. Eu tenho um sinal aqui de maior que, nesse aqui eu tenho um sinal de maior ou igual, e nesse daqui eu tenho um sinal de menor ou igual, certo? Vocês têm que perceber isso aí. Então, inequação traz esses sinais de desigualdade. E como é que a gente vai resolver isso, professor? A gente vai resolver isso de uma maneira bem simples, certo? Todas as vezes que a gente for resolver, a questão vai dar um valor de x, certo? E você vai substituir aqui na questão e vai ver se ela é verdadeira ou falsa. Então, nos exemplos que se segue, eu pedi para fazer o seguinte, eu coloquei aqui, ó, verifique se as inequações, que são essas aqui, essa e essa, certo? Verifique se as inequações abaixo são verdadeiras ou falsas, se elas são verdadeiras ou falsa, sabendo que o valor de x pode ser o que está indicado ao lado. Eu indiquei o valor de x ao lado, ó. Quando o x nessa primeira aqui, quando x for 1, na segunda, quando x for 2,
para essa daqui, e na terceira quando x for 4. E como é que a gente vai resolver isso, professor? É muito fácil, pessoal. Então, quando ele dá aqui, quando x é igual a 1, eu vou olhar para a sentença aqui, para essa inequação, e aonde tiver x, eu vou substituir. Se esse valor aqui, que é chamado de primeiro termo, ó, porque eu sei que é primeiro termo, ó, aqui é primeiro termo. Por que é primeiro termo, professor? Porque está tudo antes do sinalzinho de desigualdade, do sinalzinho aqui de maior. E tudo que vem depois desse sinal é chamado segundo termo. Então, eu tenho dois termos também. Então, eu quero saber se esse termo aqui vai ser maior do que 6, que esse sinal aqui significa maior. E como é que eu vou saber isso? Pegando o x aqui da questão que vale 1 e substituindo aqui. Então, bora fazer, ó. Então, aqui, ó, x mais 10 é maior do que 6? Bora ver se é. Quanto é que vale x? 1. Aí eu venho aqui, ó, no lugar do x, boto 1. 1 mais 10 maior do que 6. Aí bora resolver. 1 mais 10, 11. 11 é maior do que 6? Sim, 11 é maior do que 6. Então, se 11 é maior do que 6, eu vou colocar aqui a sentença aqui é verdadeira. Viu como é fácil? Então, eu só fiz pegar o valor e substituir aqui. E depois que eu encontrei, eu analisei aqui a sentença e vi que 11 é maior do que 6. Então, essa sentença é verdadeira. Bora para a questão 2, exemplo 2. Mesma coisa. Eu quero saber se 2x mais 3 é maior ou igual a 8, certo? Quando x valer quanto? 2. Então, o que é que eu vou fazer? Aonde tiver o x, eu vou substituir pelo número 2. Então, aqui, ó, eu tenho 2 vezes x. 2 não está multiplicando x? Então, vai ser 2 vezes quanto? Quanto é o x? 2. 2 vezes 2 mais 3 maior ou igual a 8. Primeiro resolve a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 mais 3 maior ou igual a 8. Quanto é 4 mais 3? 4 mais 3 é 7. 7 é maior ou igual a 8? Falso. 7 não é igual nem maior do que 8. 7 é menor do que 8. Certo? Então aqui essa sentença no exemplo 2 é falsa. Bora para o exemplo 3. Ele quer saber se 3x menos 24 é menor ou igual a 12. Quando x valer quanto? Quando x valer 4. Então você vai responder se essa questão é verdadeira ou falsa, né? Substituindo o 4 nessa inequação. Então bora fazer, ó. 3 está multiplicando o x. Então 3 vai multiplicar quem? 4. Então vai ser 3 vezes 4. 3 vezes 4 menos 24. Maior ou igual a 12. Quanto é 3 vezes 4? 3 vezes 4 é 12. Menos 24. Isso é maior ou igual a 12. Aqui, ó, eu tenho uma subtração com sinais diferentes. Ó. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho menos. Quando eu tenho uma subtração, certo? De sinais diferentes, o que é que eu vou fazer? Subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 24, tiro 12, fica quanto? Fica 12. E vou colocar o sinal do número maior. O número maior é 24. Aqui vai ficar menos 12. Menos 12 é menor ou igual a 12? Menos 12 é menor ou igual a 12? Verdadeiro. Verdadeiro. Porque menos 12 é menor do que 12. Então, entenderam como é que faz? Bem simples e bem prático. Você só vai pegar, substituir o valor que é dado de x nas inequações. Depois você vai analisar se é verdadeiro ou se são falsos. Se for verdadeiro, você vai colocar o nome verdadeiro. Se for falso, você vai colocar o nome falso. Então, é dessa maneira que a gente resolve essas inequações. Pessoal, e quando ele não dá o valor do x? Quando ele trazer só dessa maneira que eu trouxe esses 3 exemplos, quando ele disser só assim para você, resolva as inequações. Também é muito fácil. Quando ele não dá o valor do x para você substituir aqui no x, ele está querendo que você encontre o valor do x quando ele não dá esse valor. Então agora eu vou fazer diferente. Eu não vou colocar nenhum valor debaixo do x. Eu vou procurar quem é o x da questão. Então, para resolver essa inequação aqui, está muito fácil. Ele fala que x menos 3
maior do que 7. Então, qual é o valor do x aqui? Então, é dessa maneira que você deve fazer, ó. Aqui eu tenho, bora logo repetir para você ver, primeiro termo, que tudo que está antes do sinal que ele está trazendo, e segundo termo, tudo que está depois desse sinal de desigualdade, certo? Que é o sinal de maior. Então, a gente já aprendeu que lá nas equações, a gente tem que colocar os termos semelhantes lado a lado um do outro, certo? Então, aqui também é da mesma maneira. Se tiver algum termo semelhante com o x, eu coloco do lado do x. Se tiver algum termo semelhante com o 7, que é o 3, eu tenho que colocar do lado do 7. Então, eu quero o valor do x, ó. Bora resolver. Então, x sozinho, x não está no primeiro termo, fica no primeiro termo. Aí eu coloco o sinal de maior e coloco o 7, escrevo o 7, porque o 7 já está no segundo termo. E o menos 3 vai passar para o segundo termo. Por quê? Porque esse aqui é semelhante com esse daqui. Quando ele passar para o segundo termo, ele troca o sinal. Se ele aqui é menos, ele vai virar mais. Aqui vai virar mais 3. Então, resolvendo, x é maior do que quanto? 7 com mais 3, 10. Isso aqui é a resposta. X é maior do que 10. Então, eu poderia ter qualquer um número, certo? Se fosse no conjunto dos números naturais, que fosse maior do que 10, que ele ia ser o x. Ele podia ser 11, podia ser 12, podia ser 13, certo? Então, isso é só para vocês entenderem como é que a gente pode resolver. Então, bora fazer o exemplo 2. Mesma coisa, ó. Eu tenho o primeiro termo, tudo que vem antes do sinal, e eu tenho o segundo termo, tudo que vem depois do sinal. Agora o sinal é de sinal de menor. Então ele está dizendo x mais 8 menor do que 14. Eu não quero x, então é o x sozinho. Coloco o sinal de menor e escreve o número 14 que está no segundo termo. X está no primeiro, ficou no primeiro. 14 está no segundo, continua no 14. E o 8 vai passar para o segundo termo. Quando ele passar para o segundo termo, ele troca o sinal. Aqui não é mais, ele vai virar menos 8. Então, x é menor do que 14 menos 8 vai dar 6, positivo. Por quê? Porque numa subtração com sinais diferentes, sinais é diferente aqui, aqui tem menos e aqui tem mais. Eu vou subtrair o maior do menor, certo? E colocar o sinal do número maior. Se eu tenho 14, tiro 8, fica 6 e coloco o sinal do número maior. Então ele agora fala que x é menor do que 6. Então se fosse no conjunto dos números naturais, x poderia ser 5, poderia ser 4, poderia ser 3, um número menor do que 6, certo? Isso é só para vocês entenderem como é que se faz. E no exemplo 3, eu trouxe aqui, ó, 3x menos 4 maior do que 2x mais 9. Veja que agora eu tenho um número com uma letra, que é x, do outro lado também tem um número com uma letra. Então eu já falei que quando tiver os pares semelhantes, você coloca lado a lado. Então agora você vai organizar. Ó. Esse vai ter que passar para cá e o 4 também vai ter que passar para lá. Então esse aqui não está no primeiro termo. Ó. O primeiro termo é tudo que tem antes do sinal. Segundo termo, tudo que vem depois do sinal. Primeiro e segundo termo. Então, organizando, 3x está no primeiro, continua. 2x está no primeiro, está no segundo, vai vir para o primeiro. Veja que ele está com sinal de mais. Quando ele passar para cá, ele fica menos 2x. Coloquei o sinal de maior. O 9 está no segundo termo, continua no segundo termo. E o menos 4 vai passar para o segundo termo. Veja que ele está mais. Quando ele passar para o segundo termo, ele troca o sinal. Se está mais, ou ele está menos. Menos 4 no primeiro termo. Quando ele passar para o segundo termo, ele vai trocar o sinal, vai virar mais. Então, se ele está menos, ele vai virar mais. Mais 4. Aqui eu vou fazer agora uma subtração com sinais diferentes. Aqui eu tenho menos e aqui eu tenho mais. Quando eu tenho uma subtração com sinais diferentes, eu vou subtrair o maior do menor e colocar o sinal do número maior. Eu já sei que o número maior é 3, eu já sei que aqui vai ficar mais, não precisa escrever. Então, se eu tenho 3x e tiro 2x, fica 1x. Precisa escrever o número 1? Não, então só escreve x. Maior o sinal e 9 com 4 vai dar 13.
Então ele diz agora que x é maior do que 13. X pode ser 14, 15, 16, se for nos números naturais. Então é dessa maneira que você vai fazer se vir só pedindo para resolver as inequações. Você vai resolver e ficar dessa maneirinha aí. É diferente do exemplo que a gente viu, dos exemplos que a gente viu anteriormente, que ele dá um valor de x e quer que você substitua lá para resolver a inequação. Tá ok? Um abraço para todos.